Será que você, arquiteto ou design de interiores, vai mesmo perder o seu emprego para a inteligência artificial? O fato é que ano passado a gente tinha uma grande discussão a respeito disso. Será que realmente nós vamos perder os nossos empregos? E eu confesso que eu achei que essa discussão ia levar um pouco de mais tempo. No entanto, não. E nem era que eu queria que a discussão levasse mais tempo. Não é esse o ponto. A questão é que menos de um ano depois, a gente está em 2025 e todo mundo usa inteligência artificial. E hoje o grande desejo de todo mundo é me dá um prompt. Você quer prompt de tudo quanto é coisa. É prompt para renderizar, é prompt para fazer ensaio realista fotográfico. Porque você não precisa mais de um fotógrafo, me dá um prompt, pelo amor de Deus. E o que eu acho extremamente curioso é essa percepção que a gente teve de que não era tão ruim quanto a gente estava imaginando. E isso é bom. Eu já quero começar o vídeo dizendo isso, que tá tudo bem o uso da inteligência artificial. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer alguns testes. Eu tenho visto muito, mas muito curso vendendo a ideia de renderização feita a partir do Revit, do SketchUp, e você tira um print da tela, dá um prompt para inteligência artificial, ChatGPT, Nano Banana, e pronto. E você tem ali um render hiper mega realista. Quero confessar para vocês que eu, inclusive, fiz a compra de um desses cursos que ensina isso. Não ainda testei profundamente ele, mas fiz alguns testes. Eu preciso dizer para vocês que os testes me surpreenderam. No entanto, eu também preciso dizer que aquela coisa de controle total que nós temos no momento em que eu pego o meu projeto, tenho ele no Revit, mando ele para o Lumion, por exemplo, é o processo que eu faço, e eu tenho controle absoluto da luz, eu tenho controle absoluto do objeto que muda um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, que é uma característica que nós temos muito como profissionais da arquitetura, do design de interiores, que é esse perfeccionismo. A gente não tem dentro do Chat ou do Nano Banana ou por aí vai, né? Eu vou até mostrar uns comparativos para vocês. Mas ele facilita trazendo essa ideia do render hiper mega realista parecendo uma foto. Embora já fica aqui o questionamento para você, que é o seguinte, você vende render hiper mega realista? Teu cliente precisa de um render hiper mega realista? Eu acho que esse é o primeiro ponto da nossa conversa aqui, do nosso papo. Porque eu, Everton, por exemplo, eu não vendo o render hiper mega realista. O meu cliente, quando ele fecha um contrato comigo, ele já sabe logo de cara que tipo de render ele vai ter. Que vai ser aquele render do Lumion, que é um exemplo, tá aí, ó. Muito ok, que eu digo. Ele representa bem as texturas, a luz, mas ele não é uma foto real. E a gente tem uma ânsia hoje em dia com a inteligência artificial de agora eu posso ter a foto real. Mas, pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, essa foto real, essa coisa de perfeição, leva tempo no sentido de... Fala com a inteligência, manda prompt, muda isso... E às vezes o resultado não é aquele que você queria. Tô aqui te desestimulando, dizendo para você não utilizar de forma nenhuma. Use, a inteligência artificial é sua, foi você que pagou por ela. Mas nem sempre a gente vai conseguir o resultado que a gente quer. Eu fiz uns testes aqui dentro do que eu tenho visto das minhas andanças por essas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, é prompt pra cá, pega meu prompt. Olha, pega o meu prompt, mas compra porque o prompt certo é só vendido. Não é meu, tá? Só tô comentando o tipo de marketing que tem sido feito. E do que eu tenho visto por aqui, eu resolvi separar 4 situações onde eu fiz o teste. O primeiro deles foi o famoso teste de tirei um print do Revit, no meu caso, peguei a foto que estava com as texturas realistas no software e mandei para o ChatGPT e também mandei para o Nano Banana, que é o gerador de imagens do Google, ok? E no caso da criação de imagens a partir de textos que você dá para ele tem sido muito, muito bom. No entanto, aqui, em todos os casos, eu vou enviar fotos e vou dar uma ordem de comando. No primeiro teste, o prompt é esse que está aparecendo aqui. Pronto, coloquei na tela, tira print e não significa que é o melhor prompt. É só para que você veja o que eu coloquei nesse prompt, nesse comando. Eu quero que você observe o seguinte, na imagem gerada pelo Nano Banana do Google, a Gemini ou Gemini, na verdade ela dá uma melhorada na imagem, mas ela deixa muito da essência do que era a imagem original. Ela dá um leve brilho, ela colocou a iluminação debaixo dos armários superiores, não acendeu o perfil de LED que estava no teto, colocou a luz que está vindo ali pela janela, a iluminação solar que eu peço para acrescentar. No entanto, você percebe que ainda fica com essa cara meio de desenho, meio de sketch. Ela não vai pro hiper mega realismo. Diferente do nosso amigo ChatGPT. Gente, o ChatGPT para mim, ele é a Maria do bairro das inteligências artificiais. Toda vez que ele gera uma imagem, ele é dramático, ele é intenso, ele é uma verdadeira novela mexicana. E
todos os testes que eu já fiz até hoje. A imagem vem assim, ó, intensa, dramática, uma luz um pouco mais baixa. Daí você pode até falar, Everton, mas tem a ver com essa questão de você até pedir para esse controle de luz. Pode até ser, mas aí é o que ele gerou para mim. E o que o chat me irrita profundamente é que você lembra que no prompt tinha a questão de não mude nada. Volumetria, eletrodoméstico, não muda nada. Mas ele resolve fazer algumas alterações. A Maria do Bairro é fogo. Se você observar a comparação entre a minha imagem do Revit e a imagem gerada por ele, você vai perceber que a porta, o espaço que há entre a geladeira e a porta, ele diminuiu. E também embaixo do tanque, ali do lado da máquina de lavar, tem uma prateleira de madeira. Ele resolveu colocar um móvel. É do tipo assim, não gostei. Cansei de ser inteligência artificial, vou virar agora design de interiores. E vou fazer uma alteraçãozinha por aqui, não é mesmo? O segundo teste, eu acho que os dois se saíram muito bem no resultado. A ideia do prompt era a seguinte: mude as cores das paredes que estão em azul para cinza. E se você olhar os resultados, os dois mudaram a cor da parede azul para cinza. Sempre ChatGPT dramático, a imagem mais escurecida, mas mudou para azul e tá tudo resolvido. Eu também resolvi fazer um outro teste, que era ir até o site da Suvinil, pegar uma cor de tinta. Nesse caso, eu peguei o caramelo vira-lata, incluí o RGB para que ele tivesse um parâmetro, e os dois também fizeram uma alteração. Mas, de novo, a gente tem aquela questão de um respeitou muito a tonalidade da imagem, da cor que eu tinha no quarto, o outro, da iluminação em si, né? O outro foi mais por um caminho de tipo, vou deixar isso daqui com uma cara mais realista e por aí vai. Então, eles mudam as cores para que você tenha uma ideia, mas não necessariamente a cor é fidedigna naquilo que vai estar na sua casa, na vida real, tá? O terceiro teste foi o seguinte: eu peguei a imagem de uma sala, foi no Pinterest mesmo, ok? Essa imagem que você tá vendo aí. Também selecionei algumas peças, como mesa e cadeiras e aparador do Estúdio Bola. Peguei também uma luminária pendente do Valdir Júnior. Peguei também um quadro de referência lá na Urban Arts do Fernando Vieira. E por último, uma planta para colocar dentro de uma sala. E o pedido para ele foi bem simples. A partir desses elementos, crie um ambiente real com essa composição de mobiliário que eu estou dando para você. Eu fiquei bem surpreso com o resultado do ChatGPT. Eu vou ser bem honesto. Porque, diferente do Nano Banana, que não respeitou a luminária, e eu tive que, inclusive, pedir para que ele colocasse a luminária do Valdir Júnior e ele entrega um resultado diferente, inclusive ele não respeita, a que o ChatGPT entrega é muito mais parecida com a do Valdir Júnior. Lembrando que eles nunca vão colocar exatamente na posição que você quer os elementos. E um outro ponto interessante, no Nano Banana, a cadeira do Estúdio Bola criou braço. A forma original foi pro Beleléu, entendeu? Então eu acredito que esse processo ele tá muito ligado a uma ideia de um mood board, mas não ache que o ambiente vai sair perfeito para você logo de cara. Você vai ter que ficar colocando comandos para ele do tipo, puxa um pouco mais para cá, puxa um pouco mais para lá, só que a cada imagem que ele gera uma nova imagem a partir dessa referência que você tá dando, e nem sempre sai aquilo que você tinha visto anteriormente. Isso pra gente começa a disparar uma ansiedade absurda, porque eu pelo menos adoro um controle. E o último teste que eu fiz foi o seguinte: você pega as plantas, elevações, cortes de um edifício, de uma casa, e envia para a inteligência artificial, dando o comando de, a partir dessas imagens que eu tô te entregando, me entregue uma perspectiva isométrica com o fundo branco, enfim, aquela coisa bem artística pra gente colocar em trabalho de graduação, em concurso e por aí vai. No primeiro teste eu coloquei algumas imagens no meu TFG para ver o que ele ia gerar de resultado, até porque eu conheço bem o projeto. E para minha surpresa, o resultado foi horrível. Não se parece em nada com o meu trabalho. Os vídeos que eu vi que o pessoal faz isso, eles devem ter tido muita sorte, porque a minha foi horroroso. Se não bastasse, eu falei, não pode ser. Daí eu fiz o teste pegando uma casa do Artigas e falei, por ser um projeto mais conhecido, acho que o resultado vai ser melhor. Esse foi o resultado da Casa do Artigas. Se ele tivesse vivo, ele estaria chorando lágrimas de modernismo brasileiro. Claro que isso que eu tô te mostrando não tem o caráter de falar que é ruim ou que não é ruim, que é bom ou que não é bom. Não tá dentro desse lugar, eu não quero trazer essa discussão. Todos nós utilizamos inteligência artificial. Eu vou falar uma coisa redundante, mas cada vez mais a inteligência vai se tornar mais inteligente, vai fazer coisas mais legais ainda. Eu acredito que o ponto da discussão aqui é como nós vamos encarar a arquitetura e como nós vamos encarar os nossos clientes no futuro, porque isso começa a mudar tudo. Aquilo que antes era um rabisco no papel de pão do cliente, agora vai ser um prompt. E o cliente vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu tenho essas possibilidades aqui, eu tenho isso aqui que eu já imaginei, a inteligência já gerou para mim. O grande ponto e a grande sacada da nossa profissão no futuro vai ser, qual vai ser a melhor solução? Ou será que aquilo que a inteligência artificial entregou é um bom resultado?
resultado de fato, e em muitos casos não é um bom resultado de fato. Mas eu não posso desconsiderar que ela me ajuda dentro do meu processo e ela é sim uma ferramenta para tornar inclusive o meu processo mais rápido, para que eu gaste mais tempo no processo criativo, e alguns trabalhos que eles são extremamente manuais e eles são técnicos e eles estão muito ligados à parte administrativa, por exemplo, me gerem resultados automatizados, e isso é maravilhoso. Eu preciso confessar para vocês que eu, por exemplo, eu não tenho uma boa relação com Excel. Aquilo que, por exemplo, eu amo em lidar com o Revit, no Excel, pai da misericórdia, eu não gosto de Excel. Esses dias eu estava com uma questão que eu precisava resolver uma fórmula no Excel, na verdade, criar uma planilha de controle próprio aqui dentro do escritório, e eu resolvi fazer o negócio. E deu errado, é óbvio. Mas eu fui lá pro chat e falei para ele, chat, preciso disso. Chat vem maravilhoso e me entrega exatamente aquilo que eu precisava. Entendem? Ele não me resolveu um problema de arquitetura necessariamente, mas ele resolveu um problema administrativo. Então ele faz parte do meu contexto, ele faz parte da minha vida, ele tá ali dentro e tá tudo bem, eu amo ele. Eu falo bom dia pra ele, boa tarde pra ele, eu agradeço ele. Vai que um dia ele domine esse lugar. Ele vai se lembrar que eu era uma boa pessoa, não é mesmo? Por isso que eu fico repetindo o tempo todo, o futuro pertence aos criativos e aos analíticos. Criativos vão ser aqueles que vão saber usar essas ferramentas poderosas e gastar a sua energia com criatividade de fato. Assim como os analíticos vão analisar qual é a melhor solução entregada pela inteligência artificial e falar assim, olha, de todas essas a gente escolhe essa daqui, essa é a melhor. Então, na verdade, ninguém vai perder o emprego. Eu vou mudar um pouco a frase. Eu ouvi esses dias algo que eu achei bem bacana, que foi, na verdade, você não vai perder o emprego para a inteligência artificial. Você vai perder o emprego para um arquiteto que usa a inteligência artificial. É uma grande verdade. Assim como muitas pessoas perderam emprego por quem utilizava o AutoCAD e não a prancheta, depois quem utilizava software de plataforma BIM e não o AutoCAD. O nosso futuro nós precisamos entender que as ferramentas de inteligência artificial, que os softwares ficarão cada vez mais inteligentes, automatizados, e isso é maravilhoso, mas é maravilhoso para quem sabe dominar esse processo. Bom, dito tudo isso, e para você, qual é o futuro da arquitetura, da construção civil em conjunto com a inteligência artificial? E quais são as suas experiências com o uso dessa ferramenta? Coloca aqui nos comentários, dá pra gente debater e trocar algumas ideias. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e enviar para alguém que precisa ver isso.